Olá, meu amigo e minha amiga da TV Pai Eterno. Começamos agora o Ponto 3, espaço aberto para o aprofundamento dos assuntos do momento. E hoje vamos buscar 3 pontos de um assunto que interessa a todos nós, o tempo. E eu espero que você tenha um tempinho para acompanhar essa nossa conversa. Nós vivemos sobre a tensão de ter que administrar uma agenda cada vez mais sobrecarregada e muitas vezes sem tempo para tudo o que a gente deseja ou precisa fazer. Falta tempo para um respiro, para cuidar de si, para cuidar da família e até mesmo para dar conta de todas as obrigações profissionais. Então vamos conversar um pouco e encontrar os pontos importantes de um cuidado equilibrado de nosso tempo. Estão conectados conosco hoje, em Goiânia, a psicóloga e coach emocional Aline Ramos e em Belo Horizonte, o administrador de empresas e mestre em ciências da religião, Jonathan Félix. Aline, Jonathan, muito obrigado, sejam bem-vindos aqui ao Ponto 3 da TV Pai Eterno. Prazer, Diego, estar aqui com vocês hoje. Prazer, Diego, Aline, todo mundo, é uma alegria estar aqui. Muito bem, uma alegria, será com certeza uma conversa produtiva. Mas antes eu tenho um recado especial para você que está acompanhando o Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. A TV Pai Eterno é a TV da boa notícia, a TV das bênçãos do Pai. E está no ar graças à sua ajuda, graças ao seu compromisso de fé conosco. Então, colabore com a nossa obra de evangelização, de formação, de presença na sociedade, tocado e iluminado pela fé. Associe-se à FIP, a Associação Filhos do Pai Eterno. Você pode ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso site, paieterno.com, ou mesmo usando aí o QR Code do seu celular que está aparecendo na tela. Você colabora e a gente continua realizando esta grande obra de evangelização que reza e também informa a você. E obrigado também a você que faz parte dessa família com tanta fidelidade, carinho, amor e fé. Bom, agora o nosso tempo é para nós falarmos sobre o tempo. E aí eu começo perguntando para a Aline, a gente corre daqui para lá, de lá para cá, por que a gente anda tão ocupado e sem tempo até para fazer aquilo que a gente mais gosta? Só faz o que é obrigação. Hoje em dia a gente está numa época muito tecnológica, né? E a gente acredita que hoje o nosso tempo ele não é organizado corretamente, justamente para saber diferenciar cada atividade e fazer a execução delas corretamente. Hoje a gente tem o que a gente chama de os ladrões do tempo. O que são esses ladrões do tempo? É a era tecnológica, então são as redes sociais, o WhatsApp, então assim, acabam também impedindo que a gente consiga fazer uma gestão do tempo corretamente. E também é importante a gente perceber quais são as nossas prioridades, quais são os nossos focos, né? Geralmente a gente acredita que o foco é o trabalho e acaba que a gente deixa outros pilares, outras áreas da nossa vida em aberto e acaba não dando uma prioridade tão importante para ser executada. E acaba que a gente não consegue executar todas e acaba não tendo tempo de aproveitar os outros prazeres da vida. E isso deixa com certeza a gente frustrado, né? A gente tem que fazer o que gosta, mas tem que fazer aquilo também que é obrigação, porque é o sustento nosso, da nossa família. Ah, mas eu queria tanto viajar, ter mais tempo para ficar em casa. Como é que a gente lida com essa frustração de não dar conta de fazer de ter que dar conta de fazer o que é obrigação e não dar conta de fazer o que gosta? A frustração ela está relacionada à incapacidade que a gente tem de realizar um desejo, né, ou de atender a uma expectativa. Então, se a gente tem uma expectativa de que o nosso dia seja produtivo e a gente não faz essa gestão corretamente, a gente não consegue fazer esse planejamento correto, a gente acaba se frustrando, né? A gente acaba se sentindo frustrado. Então, se a frustração ela é um sentimento que é frequente, a gente precisa de uma atenção especial. Porque se a gente se sente frustrado na maior parte do tempo, a gente estará muito mais vulnerável a desenvolver outras doenças físicas e também psicológicas, que são associadas a tristeza, medo, ansiedade, provavelmente uma baixa autoestima, né?
Então, a gente precisa lidar com, entender por que a gente está se frustrando tanto, né? Acredita-se que essa frustração é uma má gestão do seu tempo, como que está sendo administrado. Você está fazendo um planejamento do seu dia, né? Isso é muito importante. Você evitar essa frustração desse tempo é você procurar se organizar de uma forma mais correta, não deixar tudo apenas na cabeça, porque acaba que a gente esquece muito. Então, assim, é realmente colocar no papel, colocar em prática de escrever qual que é o seu planejamento, quais são as atividades que você precisa fazer, quais são as atividades que são urgentes, que são prioritárias. Então, você fazer essa limitação, essa organização, para que você tenha uma frustração menor. Certo. E aí agora eu pergunto para o Jonathan, porque quando me passaram aqui o currículo do Jonathan, tinha várias atividades que você realiza. Como é que você organiza o seu tempo? Você é administrador. Como é que você organiza o seu tempo entre estudo, trabalho, lazer? Então, algo que a Aline estava falando, acho que a grande diferença que nós temos para o tempo que a gente vive hoje, que é chamada de sociedade da informação, que é marcada aí pela essa dinâmica acelerada das tecnociências, é porque nós somos os gestores, nós percebemos que a vida, o cuidado das coisas depende da gente, está nas nossas mãos, né? E aí depende de você ter muita clareza de qual é o seu objetivo, qual que é o seu papel, qual que é o caminho que você quer trilhar, porque tempo é uma coisa muito... às vezes a gente tenta mensurar o tempo, a gente consegue mensurar algumas atividades, né? Santo Agostinho, quando ele tentava definir um pouquinho sobre falar sobre o tempo, ele falava assim, olha, nós não podemos aprendê-lo, pois esse tempo ele nos escapa, né? Nós não conseguimos medi-lo, mas nós também não podemos totalmente percebê-lo, mas nós podemos dar sentido ao tempo. Então, o que está na nossa mão hoje e o que a gente está percebendo, e talvez hoje a grande dificuldade que a gente está tendo, porque nós paramos por um momento, o mundo estava muito agitado e agora a gente tem um tanto de coisa na nossa frente e a gente tem que dar sentido para isso. A gente não estava dando, a gente estava fazendo várias coisas. Quando a Aline coloca sobre os ladrões do tempo, né? Várias coisas conseguem roubar a nossa atenção, conseguem roubar o prazer da vida, aquilo que faz fluir. Então, um caminho aí que eu penso é a gente descobrir o que de fato a gente gosta, qual que é o papel no nosso mundo, e descobrir que nós humanos somos os responsáveis de dar sentido à vida, ao momento que a gente está vivendo. E essa pandemia revela isso, né? Que está nos forçando, e uma delas é perceber essa dimensão justamente do tempo. Pois é, agora o que eu queria buscar também é, na prática, como é que isso funciona. Porque quando me passam, por exemplo, assim, uma lista de coisas para fazer, sou religioso, meu superior pede, faça isso, faça aquilo, eu tenho que fazer, e não vai sobrando oportunidade de eu poder dizer, não, isso eu não faço, porque agora esse tempo aqui é o meu tempo e ele é sagrado. Isso não vai gerando, assim, começa daí a desorganização da nossa agenda e da nossa capacidade de dizer sim para isso e não para aquilo? Exatamente assim. Quando a gente fala, a Aline tocava um pouco nessa questão de cuidar da gestão do tempo, nós precisamos mesmo fazer uma lista e determinar aquilo que é importante para o nosso projeto de vida. O que para o Diego, para o Jonathan é importante. E aí, a partir do momento que eu tenho consciência disso, eu consigo traçar estratégias para poder executar. Eu estou fazendo, por exemplo, doutorado e estou fazendo um MBA ao mesmo tempo. Como que eu consigo gerenciar isso e ainda trabalhar no colégio como coordenador de pastoral? Tem tempo para cada coisa. E se eu atropelo essas atividades sem ter a gestão delas, as coisas vão se tornar urgentes. Quando uma coisa vira urgente é porque eu não cuidei dela como importante, e aí a gente tem a sensação de estar a todo momento apagando incêndio, porque eu não cuidei da dimensão mais importante, que era o meu projeto de vida. Então, um grande passo é a gente estabelecer, por isso que eu acho que todos os profissionais que nos ajudam nisso, a estabelecer quais são as prioridades, a gente entender qual que é o nosso projeto de vida, fica mais fácil para poder gerir o tempo. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, vários caminhos vão aparecendo, né? Como dizia Alice, lá no País das Maravilhas com o Coelhinho. Se você não sabe qual o caminho que você quer seguir, qualquer um vai servir. Então, a partir do momento que eu tenho consciência do meu projeto de vida, eu vou conseguindo gerenciar o tempo de cada momento. E tem que dar conta de falar sim e não, né, Aline?
tem que dar conta. Exatamente. E não é fácil, né? Porque são muitas demandas. Se você pensa aí, quantas demandas a gente tem na igreja para serem feitas? Quantas demandas a gente tem no trabalho? Muita gente quer muita coisa, e esse tempo acentuou uma coisa que é o aceleramento. Então, tudo vem com muita urgência. Então, se você não tem consciência daquilo que é importante, você não vai dar conta, porque nós não somos uma máquina. E aí eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, Diego, com uma ideia da gente querer falar que é simplesmente só colocar tudo numa lista, sabe? Porque não é simplesmente colocar numa lista. Porque fazer uma lista é fácil, eu faço aqui um tanto de coisa, mas identificar nessa lista o que é importante e o que faz parte do meu projeto de vida. Senão eu vou me confundir e não vou dar conta de fazer tudo. Essa ideia de multifuncional que foi colocada durante muito tempo é uma ideia da Revolução Industrial, é uma ideia totalmente comercial para colocar a gente num sistema de produção que não tem como. O Byung-Chul Han, que é um filósofo, está falando que hoje o indivíduo ele se explora e ainda ele acredita que isso é realização. Estou fazendo muita coisa, olha para você ver, produzir muito hoje. Não pode ser a produção pela produção. A produção é importante, porque ela é um indicador que a gente conseguiu algo. Mas eu não posso me explorar além da minha capacidade, eu sou humano. Então, reconhecer que eu tenho vulnerabilidades e separar o caminho do que é importante é extremamente essencial para conseguir dar conta. Aline, o Jonathan falou muito bem da história da lista, né? Então, presente de fim de ano, um tempo atrás, era agenda. Então, você dava uma agenda de presente bonita. Hoje, as pessoas têm tudo isso no smartphone também. Só que, mais do que organizar a agenda e cumprir as tarefas, como foi dito, a gente também tem que ter a capacidade de separar o que eu tenho que fazer agora e o que eu posso fazer depois, o que é urgente, para não virar um bolo. E isso vai gerando, com certeza, também ansiedade nas pessoas, porque falta capacidade de escolher o que é urgente e o que não é. Exatamente. A agenda ela é um recurso para você fazer essa organização dos seus compromissos, tá? E hoje a gente possui outras ferramentas como o nosso planner, né? Que o planejamento, o planner, ele vai te oferecer ferramentas para que você faça essa descrição desses itens que você precisa executar de tarefas, mas delimitando aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Né? Aquilo do saber dizer não, aquilo que a pessoa está te passando, ela é urgente ou ela é importante? Se ela é urgente, é algo que você precisa de uma ação imediata. Mas se ela é importante, mas você consegue fazer num prazo organizado, você coloca isso no seu planejamento. Né? Então, assim, agendas, os planners, eles vão te auxiliar nessa organização, te trazendo mais clareza daquilo que você precisa fazer de imediato ou daquilo que você pode fazer com mais tempo. E é importante a gente ficar atento quando a gente fala assim, fazer com mais tempo, né? Se você precisa executar uma atividade que ela tem um prazo a ser cumprido, não deixar para fazer no último minuto desse prazo. É você se organizar para ir executando ela aos poucos e para no final você conseguir concluir essa atividade. Eu vou chamar um vídeo que eu quero que vocês assistam para falar muito dessa capacidade aí de não deixar as coisas para depois nem para a última hora. Vamos conferir então esse vídeo que circulou aí na internet. E aí galera, eu vim aqui para postar um vídeo falando sobre procrastinação. O quanto é difícil você morar sozinho, acordar cedo com uma coisa na cabeça e ter que... O brasileiro deixa tudo para a última hora, minha gente. É da nossa cultura isso, deixar sempre para depois. As pessoas têm que entregar a declaração de imposto de renda até aquele dia, então vou fazer nesse dia porque eu tenho esse prazo todo para fazer. Por que a gente se comporta dessa maneira, hein? A Aline e Jonathan, tem uma explicação para isso? A procrastinação, ela tem vários fatores, né? Não só físicos, como também emocionais.
E a gente precisa entender um pouquinho de cada indivíduo, o que a procrastinação, quais são os efeitos da procrastinação nesse indivíduo. Mas a gente sim tem um hábito a respeito de deixar para a última hora. O nosso meio social, ele influencia o indivíduo, né? Então, hoje na nossa cultura brasileira, a gente tem essa cultura realmente de deixar para a última hora. E essa cultura de deixar para a última hora também já vira uma crença nossa. O que é essa crença? É acreditar que isso é uma verdade. E ao acreditar que a gente realmente deixa tudo para a última hora, a gente acaba tendo a repetição desse comportamento. Jonathan, o brasileiro deixa tudo para o final mesmo? Eu estava pensando nisso que a Aline estava colocando, porque tem uma coisa que tem muito a ver com esse momento da aceleração, porque nos últimos tempos a gente tem confiado tudo à tecnologia. Então a gente acredita que sempre a tecnologia vai dar conta de fazer para a gente. Tem coisa que é a gente que precisa fazer. Então eu acho que isso está muito ligado a essa cultura de deixar da última hora, achar que sempre vai dar tempo, e a gente percebe que não é assim. Tem coisa que não vai dar tempo. Se eu não fizer agora, vou perder o time do projeto e não vai ser possível. E aí eu acho que vai o cuidado com a própria vida, né? Mas a gente está tão imerso de tanta coisa para fazer que a gente não consegue perceber o que é importante na vida. Eu tô voltando sempre nessa tecla de perceber aquilo que é importante, porque a gente está fazendo muita coisa sem saber aquilo que é bom para a gente. Está muito numa lógica produtiva que não deixa a gente ser a gente mesmo, sabe? E aí eu acho que a gente consegue caminhar um pouco, talvez, para aquilo que o Byung-Chul Han tem falado, que esse tempo não permite para a gente. Aí eu pergunto, qual é o último dia que a gente lê um livro? Que a gente separou para um momento de lazer, que a gente separou para o nosso momento de oração? Porque a gente necessita do momento livre, do ficar parado, sem nada para fazer, para conseguir perceber o tanto de coisa que eu faço. E aí eu consigo perceber, olha, aquele comportamento não é o melhor para mim, aquela ação que eu tenho feito não é o ideal, e assim a gente vai conseguindo gerir e sabendo também que o projeto não é algo fechado, né? Algo sempre que está renovando. Agora, o Jonathan, você é administrador, né? Então, lida com gestão de pessoas, e é uma realidade que é presente tanto na pastoral, que é o nosso trabalho, digamos, generoso, voluntário, mas também na dinâmica do mundo corporativo. O que um líder, um gestor, deve fazer quando percebe que tem alguém que não está conseguindo cumprir as suas tarefas porque vai acumulando, está sempre aceitando novas atribuições e começa a criar dificuldades na rotina do trabalho? Então, o primeiro papel do gestor é compreender qual que é a rotina, a forma que aquela pessoa está executando aquela atividade. Recentemente, com uma das pessoas da minha equipe, eu tive que fazer esse movimento de poder sentar, de poder identificar, pensar como está sendo aquela rotina, por que eu não estou conseguindo chegar ao objetivo que foi traçado. Naquele movimento de perceber, eu vou vendo quais são os hábitos que não estão dando certo. Porque a gente tem os vícios que vão fazendo do nosso cotidiano a gente procrastinar, negar, jogar para o outro, falar que é culpa porque falta isso. Então, o primeiro passo é sempre o diálogo, é conversar e ajudar a pessoa a entrar na sintonia do projeto coletivo, daquela empresa, daquele lugar. Exatamente. O líder, ele é uma peça muito importante. E os seus liderados também vão seguir comportamentos em decorrência desse líder. Então, sim, é importante que o líder também faça a sua autoanálise, que faça o seu desenvolvimento, que entenda um pouco do seu perfil, para que ele tenha esse embasamento, sim, de saber aonde são os seus gaps, né? Onde estão suas falhas. Porque ele também vai ser cobrado. Todo líder, ele visa muito o resultado, né? Então, assim, ele vai ser cobrado por uma diretoria executiva, então ele vai ser cobrado por esse resultado. E se ele não está trazendo esse resultado, ele precisa entender qual que é a falha no seu desenvolvimento, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser melhorado para que ele consiga atingir esse resultado. Inclusive, atingir o resultado também da equipe. Eu quero sair agora do ambiente corporativo, do trabalho externo e vir para o ambiente familiar, o ambiente de casa. Também
é preciso ter toda uma inteligência, né, e toda uma busca de prioridades para não deixar a casa, a família de lado, né? A Aline, por exemplo, é mamãe, trabalha muito e também tem que ter esse cuidado para poder ser a esposa, a mãe e também cuidar do seu trabalho profissional, mas sem deixar o negócio embolar, né? Como é que você faz, Aline? Exatamente. Nós que somos mães, a gente tem várias funções, né? Então, a gente é empresária, a gente trabalha, tem um trabalho, tem casa, tem esposo, e a gente precisa fazer essa administração, essa gestão, né? Então, assim, é saber policiar e fazer o seguinte: você está em casa, você tem as suas funções domésticas, mas você precisa também ter o seu tempo com seus filhos, com seu esposo, né? Então, realmente, fazer essa gestão, sim, do tempo. Eu preciso fazer essa gestão, porque acaba que chega em casa, a gente acaba tendo que fazer outras atividades, então a gente precisa disponibilizar esse tempo também para a família, né? Porque para que a gente tenha uma harmonia, para que a gente tenha uma saúde mental, eu preciso estar atuando, estar equilibrado em todas as minhas áreas, seja na profissional, na social, na família, né, no espiritual. Eu preciso fazer essa gestão e ela realmente é muito importante, porque você vai ser cobrado. Se você não dá atenção para os seus filhos, eles vão te cobrar, né? Hoje a minha filha mesmo, em alguns momentos, ela fala: mamãe, você não tem tempo. E ela, assim, se você deixa de dar uma atenção de 1 minuto para ela, é uma atenção assim, como se nunca você tivesse feito nada. Então, assim, eles têm uma visão muito maior, né? Então, eles cobram muito isso da gente. E a gente precisa saber fazer essa gestão. Saber que tem que ter o tempo do trabalho, tem os afazeres domésticos e também tem que ter o tempo da família, com os filhos, com o esposo também. A Aline está falando dos filhos e o Jonathan também conhece bem essa realidade. As crianças dão sempre o alerta quando o adulto não está conseguindo organizar bem o seu tempo, né? Sim, a todo momento. Assim, a gente tem visto ultimamente várias lives com os pais trabalhando e no momento chega a filha ou o filho pedindo atenção, né? Por um momento. Quando você falava desse cuidado com a casa, eu vou falar aqui como filho, acho que principalmente o que a gente precisa é aprender que a casa é um cuidado de todo mundo. É um cuidado dos filhos, é um cuidado do esposo, da esposa. A casa tem que ser um lugar sagrado de cuidado, onde eu percebo que as funções de toda a casa, para ela ser esse lugar de aconchego e de cuidado, cada um tem uma parte fundamental. E aí eu acho que a gente vive um tempo onde o homem tem o seu papel dentro da casa, a mulher tem seu papel, os filhos, e esse cuidado pode ser feito. E aí eu consigo gerenciar um tempo bom para comer em família, eu consigo gerenciar um tempo bom para cuidar da cozinha juntos, para cuidar da casa juntos, e a gente vai percebendo essa dinâmica que a casa é nossa. Exatamente. Isso que o Jonathan está falando é importante mesmo, Jonathan. Hoje a gente já está no tempo onde a gente precisa fazer a divisão das tarefas em casa, né? Antigamente a gente não tinha isso. Antigamente a gente tinha a mulher que era cuidadora da casa apenas. O homem era o provedor, trazia comida, trazia o sustento, mas a esposa é que cuidava da casa. Hoje a gente já não está nesse mesmo tempo. A gente tem que fazer essa distribuição justamente para que a gente tenha uma qualidade de vida, né, Jonathan? Então, saber fazer essa distribuição de atividades é muito importante. O esposo tem que ajudar, colocar as crianças também para ajudarem naquilo que eles têm condições de fazer, né? Mas é importante você já começar a fazer essa distribuição de atividades justamente para não ter excesso e não ter cobrança, não ter falta, né? É muito importante mesmo. Você falou um ponto muito importante. E aí são duas coisas, né? O cuidar, aprender a cuidar, que eu acho que é uma fase que para as crianças é muito importante. Como eu posso perceber aquilo que está dentro da idade? Cada pai vai perceber ali na dimensão que o filho pode fazer, que vai ser um processo educativo que ele percebe, que ele vai perceber isso. E o que a gente pode ir fazendo que todo mundo percebe que essa casa é nossa, né? E não de uma pessoa só. Aí a gente tira esse fardo de ter que fazer tudo e passa a ter mais qualidade do tempo. Importante que nós estamos falando da criança, mas também o idoso também dá esse sinal de alerta. Mas eu vou dar aqui um recado muito importante para você que está nos acompanhando aqui na TV Pai Eterno.
O ponto 3 é um exemplo, mas ao longo da nossa programação nós temos informação, nós temos evangelização, nós temos cultura, nós temos tudo isso graças à sua contribuição fiel através da Associação Filhos do Pai Eterno. Por isso, nós pedimos, primeiramente agradecemos a você que colabora com fidelidade, mas também pedimos a você que ainda não faz parte para associar-se à nossa família de amor na Associação Filhos do Pai Eterno. O QR Code está na tela, mas se você não entende disso, não tem problema. É só ligar no 62 3506 9800 e colabore com esta família de amor. Bom, o que rouba o nosso tempo? Quais são as nossas prioridades? Nós temos que ser gestores do nosso tempo. É uma questão de escolha. Eu escolho aquilo que é prioridade para fazer agora ou para fazer depois. Eu tenho que tomar essa posição. Não posso ser escravo do tempo. Sou eu que tenho que dar essa resposta com sabedoria, não me esquecendo nunca que ficar de boa, ficar tranquilo, também faz parte do meu tempo. Isso também é importante. O descanso, estar com a família, com as crianças, com os idosos, isso também é importante. Isso não é perda de tempo, isso é cuidado. Não podemos deixar de fazer isso. Temos que usar os recursos que a tecnologia nos dispõe, no smartphone, ou seja, na agendinha de papel, sim, mas sempre sou eu quem tenho que fazer a escolha certa e organizar aquilo que é trabalho, aquilo que é lazer, aquilo que é encontro com Deus na minha vida. Eu quero agradecer aqui a contribuição, a participação da Aline Ramos, psicóloga, coach emocional, conectada com a gente de Goiânia, e também o Jonathan Félix, que é administrador, mestre em ciências da religião, que participou com a gente de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Obrigado a vocês por estarem conectados e pela contribuição nessa conversa de hoje. Tiveram tempo para falar comigo. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Pai Eterno. Um grande abraço a todos e até a próxima.